Já imaginou o que faz alguém continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido? Hoje vamos falar de um guerreiro que carrega esse espírito como poucos, Seiya de Pégaso. Mas esse vídeo não é só mais uma homenagem a um cavaleiro do Zodíaco. Aqui vamos mergulhar na jornada de Seiya, sob uma nova perspectiva, a da psicologia positiva. Como ele consegue encontrar o lado bom da vida mesmo em meio à dor, ao medo e à perda. Como um garoto órfão, rejeitado e constantemente humilhado, transforma tudo isso em combustível para nunca parar de lutar. Seiya não é só força, ele é esperança em movimento e, talvez, ele seja o exemplo de que mesmo nas batalhas mais cruéis, é possível olhar ao redor e enxergar beleza, propósito e luz. Se tem uma coisa que define Seiya, além dos golpes explosivos, é o que arde dentro do peito dele. Seiya é movido por emoções positivas poderosas, e é justamente isso que o torna tão resistente, tão humano. A primeira delas é a paixão, não a romântica, mas aquela chama que faz alguém levantar 1, 2, 1000 vezes se for preciso. Ele não luta só com os punhos, ele luta com o coração. Lembra quando ele já estava no chão, todo machucado e ainda assim se levantou para proteger Athena? Aquilo não era só coragem, era esperança. A crença de que, mesmo com o corpo em pedaços, o bem ainda pode vencer. E é algo profundamente bonito em como ele expressa gratidão, mesmo depois de tantas batalhas, perdas e dores. Ele nunca deixou de agradecer a Athena, não só por salvá-lo, mas por dar a ele um propósito. Isso é raro e é transformador. Sem falar da alegria genuína que ele sente nos momentos de reencontro com os amigos. Aquela emoção pura, quase infantil, que brota mesmo no meio do caos. Quando Seiya sorri, não é apenas alívio, é a vida pulsando no rosto de alguém que já viu a morte de perto. Essas emoções são combustível invisível que impulsiona a Seiya. E mais do que isso, são uma prova de que, mesmo no campo de batalha, ainda é possível encontrar o lado bom da vida, nas pequenas luzes que surgem em meio à escuridão. Quando Seiya entra em combate, algo muda. O mundo ao redor desaparece. Ele não pensa em dor, em medo, nem mesmo em si. Existe só uma coisa, o propósito. Este estado de imersão total é o que a psicologia chama de fluxo, aquele momento em que o corpo e mente se fundem numa única direção, onde tudo faz sentido, e Seiya vive isso com intensidade. Observe ele durante o treinamento do meteoro de Pégaso. Cada soco é preciso, cada movimento concentrado, não há distração, não há hesitação, é como se o universo inteiro se resumisse àquele instante. E isso não é só disciplina, é entrega. Nos treinamentos mais intensos, mesmo exausto, mesmo sendo jogado ao chão dezenas de vezes, Seiya segue, porque para ele, lutar não é só vencer, é proteger. E é aí que entra o foco absoluto em Athena. Ela não é apenas uma deusa, ela é o símbolo do que vale a pena defender. Esse tipo de engajamento, que muitos procuram a vida inteira, Seiya encontra nas batalhas. Não por gostar de violência, mas porque ali ele toca algo maior que si mesmo. Quando está lutando por algo que acredita, Seiya não apenas sobrevive, ele transcende. Sua atenção se desenvolve na missão. O tempo parece parar. Cada golpe se torna um gesto do sentido. É nesse mergulho total no presente que ele se fortalece. E talvez seja aí que ele também encontre o lado bom da vida. No momento em que tudo faz sentido. Porque você sabe exatamente por quem e por que está lutando. E você, já viveu algo assim? Aquele instante em que tudo ao redor desaparece e só resta o que importa? Se tem algo que jamais pode ser subestimado na jornada de Seiya, é o poder dos laços que ele construiu. Por mais forte que seja, Seiya nunca lutou sozinho de verdade. Desde o início, seus vínculos com os outros cavaleiros, Shiryu, Yoga, Shu e Ikki, moldaram sua trajetória. Eles não são apenas aliados em batalha, são irmãos de alma. E é nesse elo invisível que reside uma força que nem o cosmo consegue explicar. Quantas vezes ele salvou um amigo, colocando a própria vida em risco? Quantas vezes foi salvo por eles, mesmo quando tudo parecia perdido? Essa reciprocidade não é apenas nobre, é essencial. Seiya se levanta por ele mesmo, sim, mas às vezes é o amor pelos outros que faz dar o próximo passo. E aí está a beleza do trabalho em equipe. Em meio ao caos, a dor e a incerteza, Seiya confia. Ele confia nos outros cavaleiros, confia na missão, mas acima de tudo confia em Athena. Sua lealdade por ela vai além da razão.
é uma devoção pura, quase espiritual. Não se trata apenas de proteger uma deusa, mas de proteger aquilo que ela representa, a esperança da humanidade. E é por isso que os laços de Seiya têm tanto peso, porque eles não são frágeis, eles são forjados no fogo do sacrifício, da dor e do amor. Seiya nos mostra que mesmo no meio da guerra, os relacionamentos verdadeiros são a nossa armadura mais forte. E é aí que mora mais uma centelha do lado bom da vida, no outro, no vínculo, no amor compartilhado. O que faz alguém continuar lutando quando já perdeu quase tudo? No caso de Seiya, a resposta é clara e poderosa. Ele luta porque sabe por quem está lutando. Seu propósito vai além da glória, da vitória ou da fama. Ele é um cavaleiro de Atena e isso significa algo imenso. Seiya vive para proteger Atena, mas, mais do que isso, ele protege a ideia da justiça, compaixão e equilíbrio no mundo. A deusa representa a humanidade e Seiya representa o sacrifício necessário para defendê-la. Lembra daquela cena em que, mesmo ferido, ele se levanta apenas para dizer: enquanto eu respirar, Atena jamais será tocada. Não é uma frase de efeito, é uma declaração de propósito. E isso é que move Seiya, o bem maior. Ele se joga contra inimigos infinitamente mais fortes, não por imprudência, mas porque alguém precisa tentar. Alguém precisa lutar, mesmo que as chances sejam mínimas, mesmo que a dor seja insuportável. E é aí que está o segredo. O propósito dele dá sentido à dor, dá sentido à queda, ao sacrifício, ao sangue derramado. Cada batalha é uma prova de que a motivação de Seiya não está no ego, está no que ele acredita. E isso por si só é invencível. O seu propósito é como uma estrela que guia. Mesmo na noite mais escura, é ali, nessa luz persistente, que brilha o lado bom da vida. Se há uma cena que se repete na trajetória de Seiya e que nunca cansa, é ele caindo no chão e se levantando logo depois. Porque essa é a essência dele, cair e levantar, sempre. Isso vai muito além da força física, é resiliência pura, é a recusa em aceitar a derrota como um fim. A realização para Seiya não está em ganhar todas as lutas, está em nunca desistir da missão. Cada cicatriz é uma marca de aprendizado, cada queda uma lição. E é nesse processo contínuo de superação que ele se transforma, técnica e emocionalmente. Lembra quando ele mal conseguia usar o Cosmo e depois dominou o meteoro de Pégaso? Ou quando teve que descobrir forças novas em meio à dor, criando golpes e estratégias diante do improvável? Tudo isso não foi por talento, foi por insistência. Seiya não nasce pronto, ele se constrói em meio ao caos, à frustração, ao medo, mas o que o diferencia é que, mesmo quebrado, ele levanta com mais convicção do que antes. E ele não levanta só por si, ele levanta por Atena, pelos amigos, pela humanidade, porque sua dor nunca é maior do que sua missão. Mesmo quando seu corpo é perfurado diante do trono de Hades, ele ainda tenta proteger Atena, porque para Seiya, a dor é só mais um obstáculo, nunca o fim da estrada. Cada batalha, Seiya prova que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em nunca se recusar a levantar. E talvez o lado bom da vida esteja justamente aí, na chance de recomeçar, de reerguer-se, mesmo quando tudo parece perdido. Seiya nos mostra que a vida é feita de quedas, sim, mas também de paixão, propósito, laços verdadeiros e a coragem de continuar. Ele é o retrato vivo da psicologia positiva em ação, emoções fortalecedoras, engajamento total, relacionamentos significativos, propósito claro e uma resiliência que desafia até os deuses. Que a história dele te inspire a cultivar as suas forças, a buscar o que realmente importa e a se levantar quantas vezes for preciso. Porque no fim das contas, não importa quantas vezes a gente cai, importa o quanto acreditamos que vale a pena levantar. A vida pode ser dura, injusta, imprevisível, mas ainda assim pode ser bela. E como Seiya nos ensina, mesmo ferido, é possível seguir em frente com o coração em chamas. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu no Cosmo de Seiya? Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também precisa lembrar que sempre existe um lado bom da vida, mesmo nas batalhas mais difíceis. Obrigado por estar aqui e até a próxima.